Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso livro Antifrágil. Agora a gente já vai para o último sublivro, para o sublivro número 7, onde a gente vai falar sobre ética e sobre moralidade da fragilidade e também da antifragilidade, porque a gente aprendeu como tornar o nosso sistema antifrágil, como se tornar antifrágil, né? Fazer com que o organismo se torne cada vez mais antifrágil, mas não vale fazer isso à custa da fragilidade de outra pessoa, não vale se tornar cada vez mais forte, cada vez mais, não robusto não seria, né? Seria cada vez mais antifrágil, sendo que de alguma forma você vai prejudicar e fragilizar cada vez mais outra pessoa, outro sistema, outro organismos, ou tomar decisões, por exemplo, baseadas nos seus interesses pessoais e não levar em consideração o interesse dos outros, né? Eu não lembro agora qual livro, mas a gente falou sobre isso, por exemplo, quando ele apresentou o conceito de iatrogenia, né, aquele termo médico, para quando uma intervenção médica, uma orientação médica, em vez de ajudar, acaba prejudicando o paciente. A gente comentou que existem alguns profissionais, né, como ele, o autor mesmo colocou no texto, que fazem algumas orientações de acordo com os seus interesses pessoais e não com aquilo que realmente vai fazer bem para o seu cliente, né, para o seu paciente, no caso o cliente se for um outro profissional, não só médicos, né, porque o conceito da iatrogenia a gente pode usar para qualquer meio, apesar dele ter surgido no meio médico. Então, é quando o profissional, ele receita alguma coisa, faz alguma orientação, você precisa tomar esse medicamento, mas eventualmente esse médico tem alguma parceria com o laboratório que criou esse medicamento, e aí ele tem alguma comissão por uso, né, por indicação desse medicamento, ou algum tipo de exames com indicação com o laboratório, ou indicação com uma farmácia, né, uma parceria com farmácia de manipulação, então ele indica para que de fato esse cliente vá até lá e aí atenda aos interesses dele, ou algum outro profissional também que tem esse interesse, que indica alguma loja, indica algum profissional, indica alguma situação que ele vai obter vantagens e que o seu cliente ou o seu paciente de fato não necessitaria essencialmente daquilo, né, daquele produto, daquele serviço, daquele medicamento. Não necessariamente ele precisa daquilo, mas ele é orientado pelo profissional a utilizar. Isso porque esse profissional está visando os seus interesses próprios, então de alguma forma ele está construindo a sua antifragilidade em cima da fragilidade do outro. E isso não é uma coisa ética, isso não é uma coisa moral. Então o Taleb fala muito a respeito disso, pra gente entender, tomar decisões muito acertadas, muito bem pensadas, muito bem ponderadas, avaliando todos os riscos de uma situação para entender onde vale a pena ter algum tipo de interferência e onde não vale, sempre mantendo a nossa ética, a nossa moralidade acima de qualquer tipo de interesse pessoal. É aqui também que o Taleb vai trazer pra gente o conceito do skin in the game. Sempre quando a gente fala skin in the game, é arriscando a própria pele. Ele tem até um livro que ele vai desdobrar todo esse conceito, né? Arriscando a própria pele. E esse conceito ele traz para dizer pra gente que quando você vai tomar alguma decisão, quando alguém vai tomar alguma decisão, é muito mais confiante, né? Você tem muito mais confiança naquela decisão, ou aquela decisão é tomada com muito mais cuidado quando essa pessoa responsável por decidir, ele vive aquela situação, ele vai viver as consequências da decisão que ele tomar, sejam elas boas ou sejam elas ruins, seja ela negativa. Então viver a situação, estar no ambiente, ter plena consciência das consequências daquela decisão, isso faz com que a decisão seja muito mais acertada, quando a pessoa vive e conhece realmente aquela situação. É uma maneira de atenuar os riscos em um processo de gestão de risco, né? Porque quanto mais você vive a situação, você tem a experiência do que pode dar certo, do que pode dar errado, de alguma forma você vai ser afetado por essas consequências. O cuidado para tomar uma decisão, para seguir com uma ação, ele vai ser muito maior, né? Não é como você
indica alguma coisa, faz algum tipo de orientação para o outro e ele não tem nenhuma relação ali com a sua vida, você não se importa em estabelecer um relacionamento, então a pessoa, você fez aquela orientação, a pessoa vai viver a vida dela e ela vai arcar com as consequências daquilo que você indicou. Então não é esse não é o melhor modelo de gerenciamento de riscos. O melhor modelo é aquele que você arrisca a própria pele, que você está ali vivendo a situação e vai também sofrer as consequências positivas ou negativas daquilo que você está decidindo. Um ponto esse livro, esse sublivro, né, digamos assim, que é o sublivro 7, que ele fala sobre ética, moralidade, eu acho que mais uma vez ele traz à tona muito daquilo que ele já explicou pra gente nos livros anteriores. Então, fazendo um apanhado geral de opiniões a respeito desse livro, é um livro bem grande, né, bem denso, como eu já falei pra vocês, ó, só o texto do livro mesmo, ele vai até a página... Deixa eu ver aqui, agradecimentos, epílogo 489, aí depois tem agradecimentos, tem uma série de notas, de outros pontos pra gente entender um pouco mais tudo que ele falou. Eu acho, lendo, eu tive a impressão, né, lendo esse livro como um leitor leigo, né, não um leitor técnico de fato, um leitor estatístico, então talvez por isso eu tenha tido essa opinião que talvez vocês compartilhem comigo, ou não, aí vocês me contam aqui nos comentários. Eu achei que o livro, ele é muito repetitivo e ele é muito extenso. Eu acho que ele repete os conceitos muitas vezes em livros diferentes, né, em sublivros diferentes. Ele fala muitas vezes as mesmas coisas. Então ele fala do intervencionismo ingênuo muitas vezes, a iatrogenia ele fala muitas vezes, critica muitas vezes todo o sistema da medicina, o sistema de educação. Então eu acho que ele se repete muito. Então acredito eu que talvez ele conseguiria explicar todos esses conceitos que são muito interessantes. Quando você pega os conceitos em si para formar o pensamento em relação à antifragilidade, que é uma palavra nova que foi cunhada para algo que já existia, mas que não tinha uma forma de identificação. Então todos os conceitos são muito interessantes, todos os pensamentos que ele traz são muito interessantes, mas a forma como ele desenvolve, eu acho que ele estica demais os assuntos, ele traz exemplos em excesso para esses assuntos e repete muitas vezes exemplos e mais exemplos e mais exemplos a respeito de um mesmo assunto e às vezes até sai fora um pouco dos contextos. Eu algumas vezes me peguei e falo, nossa, mas o que essa história tem a ver com o que ele tá falando aqui? Qual que é a ligação disso, sabe? Então, na minha opinião, o livro, as ideias, os conceitos são muito bons, são muito bem elaborados, muito bem pensados, críticas muito bem levantadas. Mas eu acho que ele poderia ter feito isso de uma maneira mais concisa, mais simplificada. Eu acho que é um assunto denso, um tanto até cansativo para tantas páginas, para tanta explicação em cima do mesmo conceito. Eu acho que, na minha opinião, não era necessário que ele se estendesse tanto para explicar os mesmos conceitos que ele vai explicando e repetindo ao longo de todo o livro. Talvez seja uma estratégia dele para fixar esse conceito, né, já que ele explica isso tantas vezes. Mas eu acho que para nós aqui, leitores experientes, isso não seria necessário. Ele já explicou um conceito, já deu exemplos muito bem fundamentados e fez com que a gente entendesse esse conceito. Então, eu não acho necessária essa repetição extrema, mas isso é uma característica de muitos livros que a gente vê no mercado, essa repetição constante. Tanto que ele traz muitos conceitos dos outros livros dele. Então ele fala muito dos cisnes negros, ele fala muito do arriscando a própria pele, ele fala do iludidos pelo acaso, ele fala muito a respeito dos outros conceitos. Então eu acho que se você lê a trilogia toda com os outros livros, né, a lógica do cisne negro, arriscando a própria pele, iludidos pelo acaso, se você ler todos esses livros, eu acho que o conceito vai ficar ainda mais repetitivo, porque ele fala muito a respeito desses assuntos. Esse é o pensamento e a filosofia do autor, ele se baseia em torno desses temas. Então, o livro sim é muito bom, eu gostei bastante do livro, mas eu acho que tem esse ponto do excesso de repetição a respeito desses conceitos, a respeito do tema, excesso de exemplos,
que eu particularmente não acho necessário. Eu acho que se ele tivesse feito um livro com a metade do tamanho desse aqui, explicando todos esses conceitos uma única vez, sem ficar repetindo tanto, acho que os leitores iriam aproveitar muito mais, porque ler um livro desse tamanho, com essa complexidade, acaba te desgastando bastante como leitor. E se o livro fosse menor, isso seria mais fácil, esse processo seria menos cansativo, chamaria mais atenção e envolveria mais o leitor de maneira geral. Então eu particularmente só tenho esse ponto a dizer que não me chamou tanto a atenção, que eu não gostei tanto, acho que poderia ser reduzido, mas enfim, eu gostei muito de conhecer as ideias do autor e todos esses conceitos de fragilidade, o intervencionismo ingênuo, esse excesso de intervenção quando não é necessário, até quando você tira do âmbito macro, do âmbito de sistemas econômicos e traz pro nosso âmbito individual mesmo. Tem muitos pontos pra gente pensar a respeito desse intervencionismo, de onde você faz coisas que de fato não seriam necessárias, que você pode deixar que aquilo se resolva de uma forma natural, espontânea. Então gostei muito desse conceito, a iatrogenia, que era um conceito que eu não conhecia, também bastante interessante. De uma forma geral, gosto muito da filosofia e do pensamento do autor. Só teve esse ponto da maneira como isso foi exposto e desenvolvido. Mas eu quero saber a opinião de vocês também. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam do livro de forma geral. Vocês concordam comigo? Não? Qual é a opinião de vocês? O que você achou desse livro? Me conta aqui embaixo e a gente se vê no nosso encontro ao vivo para discutir em detalhes a respeito de tudo isso que ele está trazendo aqui.